Eu sou Marina Persson, eu nasci aqui em São Paulo, fui criada aqui, morei praticamente a minha vida inteira em São Paulo, com exceção de 2 anos que eu fiquei no Rio e 1 ano que eu fiquei na Noruega. Fui fazer intercâmbio cultural, então eu passei o ano, quando eu era adolescente, eu passei 1 ano na Noruega. Mas me sinto muito paulistana. Eu me formei em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu comecei já na faculdade, eu tinha feito alguns filmes como assistente de direção, como assistente de fotografia. A gente teve um presidente eleito, que foi o Fernando Collor de Mello, que extinguiu a Embrafilme, que caçou o nosso dinheiro, né, confiscou todo o nosso dinheiro. Foi um período bem difícil. Mas enfim, passamos por isso e o cinema não sobreviveu. Então foi uma época bem difícil. Então eu era uma jovem estudante recém-formada em cinema e me vi desempregada. Só que acasos, né, que as coisas acontecem a nosso favor. Eu tinha feito um filme com a Cris Couto, que era apresentadora do Cine MTV na época. A MTV tinha acabado de chegar no Brasil. A MTV chegou no Brasil em 1990, isso era começo de 93. Eu estava desempregada, precisando trabalhar, pagar as contas e tal. E aí a Cris Couto, que era atriz de um filme que eu tinha sido assistente de direção, encontrei com ela por acaso numa festa e falei, pedi emprego para ela. Falei, vem cá, não tem nada para mim lá na MTV e tal. Aí eu falei, tem uma vaga lá de assistente de produção, você não vai querer, porque ela achava que eu era assim, né? Que eu tinha feito assistente de direção, eu mandava nela, falava, tem que estar pronta, vai pro set, não sei o quê, tal coisa. E ela achava que eu era assim muito... E aí lá fui eu ser entrevistada por esse trabalho, mas o problema é que eu fui entrevistada pelo Zeca Camargo, que na época, além de ser diretor do jornalismo da MTV, também apresentava. E o Zeca era meu ídolo. Eu amava o Zeca, eu achava ele tipo a coisa mais incrível do mundo. Então eu cheguei lá para ser entrevistada com ele, eu estava muito nervosa, assim, porque eu falava, não, eu tô acreditando que eu tô na frente do Zeca Camargo. E eu tendo que ser, assim, me mostrar, né, muito capaz, muito desenvolta. E eu era super tímida. Então, eu saí da entrevista arrasada, assim, falando, gente, eu não falei nada com nada, eu não falei nada que preste, ele nunca vai me chamar e tal. Mas me chamaram, dei essa sorte que, sei lá, o Zeca ficou a minha cara, eu acho que fui bem recomendada pela Cris. Fui trabalhar na MTV achando que ia ficar 1, 2 anos até o cinema voltar, né, se reerguer, mas acabei ficando 18. Lá fiz muita coisa, comecei como assistente de produção. Assistente de produção lá fazia tudo, né? Fazia reportagem, editar, aprendi a editar, coisa que eu não tinha a menor ideia. Eu nunca tinha visto uma fita beta na minha vida, que na época era edição analógica, né? Isso era muito legal, era uma baita escola, porque não tinha isso, eu não sei fazer. Aprende, rápido. E aí fui eu lá, aprendi a editar, aprendi a mexer em computador, que eu não, na época... Também os computadores não eram uma coisa comum, a gente datilografava, trabalho de faculdade, tudo, era tudo datilografado, era uma época muito rudimentar, né, dos computadores. Até que a Cris Couto, a própria Cris, que tinha me levado para a MTV, ficou grávida. E ela ia tirar uma licença maternidade. E eu morrendo de vontade de fazer o teste e tal, mas também morrendo de timidez. E ela, a própria Cris que me deu uma força, ela falou assim, cara, você que tem que fazer esse teste, você que tem que apresentar, você já conhece tudo de cinema, você fala inglês super bem, que tem que fazer esse teste e tal, você que tem que fazer. E lá fui eu fazer o teste, super nervosa, tímida, não tinha, assim, desenvoltura, sabe? Acabou que eu fiz o teste, que era horrível, mas eles queriam tanto que eu fizesse, porque, né, já estava na casa, eu conhecia cinema, conhecia o assunto daquele programa. E a MTV tinha muito isso, que eles queriam que pessoas conhecessem aquele assunto. Tinha essa mistura, né? As pessoas que eram muito bonitas ou engraçadas, e tinha as pessoas que conheciam o assunto. Dessa categoria, digamos assim, tinha Fábio Massari, que era um baita fera nas coisas que ele fala, que assim, ele é um baita conhecedor de música pop, de rock. Tinha o Daniel Benevides, o Zeca Camargo. Então eram pessoas que conheciam o universo da música e que também apresentavam. Eu era a garota do cinema. Eu conhecia muito cinema, por isso que eu virei apresentadora. Então, foi por isso só que me deixaram, porque não era pelos meus talentos de apresentadora. Mas eu fui gostando de fazer e fui aprendendo. E aí colocar a Astrid, que também era minha chefe na época que ela dirigia o jornalismo, ela me colocou numa fonoaudióloga. E eu fazia muito esse exercício de me assistir, gravava o programa, ia pro playback lá e assistia. E aí, com isso, eu fui melhorando, né? Falando, putz, isso aqui não tá bom, eu preciso ficar mais solta, eu preciso...
E acho que como eu fui gostando de fazer, eu fui ficando melhor também, né? Fui ficando mais à vontade, já não ficava mais tão nervosa, daí você conseguia ficar mais solta, fazer mais brincadeiras. Então, essa parte da comunicadora era uma coisa que não estava no meu plano inicial, mas que eu gostei muito de fazer. E na MTV eu fiz Cine MTV, comecei no Cine, depois eu comecei a fazer um programa na madrugada de clipe, non-stop, depois eu fiz câmera clipe, daí apresentei o jornalismo da emissora, que era o Contato MTV, que era ao vivo. Aí eu fazia várias intervenções no Supernova, sempre levando alguma notícia, chamando para o contato. Isso eu peguei um baita trejeito também de programa ao vivo, que era coisa que eu não tinha. Morria de medo, nossa, eu falava que estava ao vivo, meu coração começa a vir na boca, assim. Depois você aprende a relaxar também. Aí os programas que realmente fizeram diferença, eu acho, na minha vida, assim, em termos de popularidade, assim, que eu fiquei mais conhecida, foi Meninas Veneno, depois eu fiz o Top Top, depois eu fiz o Neura e o Casal Neura, que foi a primeira ficção que a MTV fez. Quando eu saí, eu falei, bom, preciso me dedicar ao meu plano inicial, né? Porque mesmo estando na MTV, enquanto eu estava na MTV, eu nunca abandonei o meu plano de ser cineasta. Então, enquanto eu estava na MTV, eu fiz um curta-metragem chamado Almoço Executivo. Depois eu fiz um documentário sobre meu pai, que também é um cineasta, chamado Person, porque meu pai morreu quando eu era muito criança, então eu fiz esse filme para recuperar a memória dele, também para conhecer um pouco mais, para estudar, né? Enfim, cineastas têm essas coisas, assim, quando quer falar de uma coisa, quando precisa resolver alguma questão, vai lá e faz um filme. Então foi uma ótima maneira, assim, de eu me aprofundar nesse assunto, de eu saber quem era meu pai. Uma jornada mesmo de descoberta, né? Então, mais até do que o Person cineasta, foi para falar sobre uma filha tentando entender quem era o pai dela, que morreu quando era muito criança, né? Quando eu saí da MTV foi para fazer o Califórnia, que foi meu primeiro longa-metragem de ficção. Aí a TV Cultura me chamou, em princípio eu fiquei um pouco hesitante, porque eu fiquei com medo de cair na mesma rotina da MTV, que era assim, que eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu queria muito fazer esse filme. Mas consegui um acordo, né, na TV Cultura, de falar, não, então você vem uma vez por semana só, você vai fazer assim, assado, isso aqui. Enfim, aí fiquei na Cultura, consegui fazer o meu longa-metragem e fiquei 4 anos na TV Cultura. O Califórnia é sobre uma menina, adolescente, em São Paulo, nos anos 80. E, claro, isso é totalmente igual à minha própria biografia. Mas a história do filme em si não é. Então, eu queria muito contar essa história, né, de como foi ser uma mulher adolescente nos anos 80, num tempo de reabertura política do Brasil, né, a gente estava saindo da ditadura militar, de 20 anos de ditadura, um período muito difícil para o Brasil. E eu escolhi o ano de 1984, para ser o ano principal do filme, justamente por causa das Diretas Já, porque aquilo foi uma coisa muito impactante na minha vida e eu acreditava que era preciso falar sobre aquilo também, né? Outra coisa que eu queria contar com o filme era como que as pessoas da minha geração iniciaram a vida sexual junto com a descoberta de uma doença fatal e que estava ligada ao amor e ao sexo, né, que foi a epidemia do HIV. Eu nunca tive nenhum parente próximo meu que morreu de AIDS, mas eu queria que essa história estivesse presente porque isso era uma grande questão. Isso foi um grande fantasma na nossa vida. Eu não conheço nenhuma pessoa da minha geração que não tenha sofrido com isso, assim, de medo. Conheço até pessoas que tive professores que morreram de HIV, enfim. Isso foi muito traumatizante e presente na nossa vida. Então essas coisas eu queria que tivessem no filme. Eu acho que é a variedade das coisas mesmo. Assim, eu gosto de fazer muitas coisas, né? Eu acho que audiovisual e comunicação são as minhas coisas, são os meus lances, assim. Quando eu era criança, eu pensava em ser atriz, mas eu nunca tinha pensado em ser apresentadora de TV. Foi uma coisa que aconteceu por acaso na minha vida, mas eu descobri que eu gostava muito ao mesmo tempo, sabe? Assim, uma coisa que eu não almejei, mas quando eu comecei a fazer, eu descobri que eu amava. E eu amo até hoje. E eu acho que eu gosto justamente da variedade, sabe? Eu gosto de poder fazer uma coisa e outra coisa, e depois outra coisa. Eu acho que a diversidade, né, quando você vai diversificando as suas coisas, acho que isso que é o barato, assim, de você conseguir se manter interessado, sabe? Por isso que eu gosto de dirigir, eu gosto de atuar, eu gosto de apresentar. Eu acho que foi aprender a dominar o medo, por exemplo, o medo do ao vivo, a ansiedade de entrar num palco para falar para um monte de gente, às vezes
acontece de você ter que apresentar alguma coisa num palco para um teatro. Acho que é isso, você aprender a controlar a sua ansiedade, o seu nervosismo. Eu acho que é bem desafiador isso. São duas coisas que me inspiram muito, assim, natureza, caminhar, e a outra coisa é assistir também coisas, ver o que fizeram antes, sabe? Sei lá, é isso. E às vezes não precisa ser, assim, um filme para você resolver um problema de roteiro de filme. Pode ser uma música, pode ser um livro, sabe? Eu acho que essa de procurar inspiração é legal, entender quem são as pessoas que fazem as coisas que você gosta, entender o processo de trabalho delas. Agora eu estou dando os cursos de cinema, né? E a coisa mais legal é você entender o processo criativo dos cineastas, por exemplo. E a gente entende que não existe um jeito só de fazer, tem vários jeitos. Então, descobrir qual que é a coisa que funciona mais para você, sabe? Você tem que descobrir seu caminho. Quanto mais repertório você tiver, mais chance você tem de encontrar o seu caminho certo. Mas não ficar assim, decepcionado porque você não faz igual a pessoa que você admira ou porque você não consegue trabalhar daquela forma. Você tem que descobrir o seu jeito. Em geral, as classes de audiovisual, elas refletem, né, a divisão de gênero da sociedade. Então, você tem 50% mulheres e 50% homens. Geralmente, as pessoas querem dirigir, né? A maior parte, digamos que de uma sala de aula, 80%, 90% fala que quer dirigir. Só que quando você chega no mercado de trabalho, os números vão para, que eram 50-50, vão para 20%. Um bom ano, né? Isso está mudando agora, mas os últimos dados que a gente tem, da Ancine, por exemplo, é que 20% dos filmes lançados comercialmente foram dirigidos por mulheres. Você pega Hollywood, é a mesma coisa. Quando você pega filme de super-herói, então, gente, é uma tragédia. Tem 2 diretoras fazendo filme de super-herói, sabe? Para quantos homens, entendeu? Então, é um mercado muito dominado por homens. E isso não era assim. Isso veio na minha cabeça quando eu fiz um curso chamado Mulher no Cinema, da Luísa Pécora, que ela falou assim, não, no começo quem fazia cinema eram as mulheres. Tem até um documentário chamado E a Mulher Criou Hollywood que conta essa história. Quando o cinema era uma coisa alternativa, era uma forma de expressão alternativa ainda, quem fazia os filmes eram as pessoas que não tinham acesso ao mercado de trabalho mais lucrativo, que eram as mulheres e os judeus. E as mulheres nessa época tinham pouquíssimas opções. Podiam ser datilógrafas, estenógrafas, secretárias, era isso que elas faziam. Não tinha outra função para a mulher, né? Ou ficar em casa, que era o que mais tinha, né? Servia ao patriarcado. Então as mulheres começaram a fazer aquilo lá, nossa, aquele negócio, nossa, uma coisa legal. Inventaram um negócio chamado cinematógrafo, é uma foto em movimento, e aí começaram a fazer filmes que eram curtas na época, né? Não se fazia longa-metragem ainda. E as mulheres faziam. Quando perceberam que era uma coisa, que era um bom negócio, os homens passaram a reivindicar, né, aquelas posições, e criaram sindicatos que as mulheres não podiam fazer parte, então elas foram expulsas do cinema. E isso a gente sente até hoje. Assim, se você pegar qualquer atividade, o cinema está entre, sei lá, as 5 mais desiguais, entendeu? É um absurdo. Isso a gente vê como é que você mede esses números? Festivais de cinema, filmes que são lançados comercialmente. E aí você vai entendendo, né? Porque você tem poucas mulheres que estão nas posições de poder, né? De escolher quem é que vai fazer o filme, que projetos que vão à frente ou não. No caso do Brasil, nas comissões de seleção para festivais, nas comissões de seleção para editais de fomento ao cinema, de produção. Então, é muito inexplicável. Tem uma frase dessa cineasta, que é a primeira cineasta do mundo, que tentaram apagar ela da história e agora, desde 2018, que estão recuperando os filmes e a história dela. Ela chama Alice Guy-Blaché. Ela fala, não tem nada na produção de um filme, nenhuma tecnicalidade, nada que uma mulher não possa fazer com a mesma desenvoltura, com a mesma expertise que um homem. Nada. Então, durante as 4 aulas, né, a gente vai falar de 4 mulheres diretoras que conseguiram furar essa bolha, entendeu? Esse clube do Bolinha, né, que são os festivais de cinema e, enfim, os projetos grandes, ambiciosos, comerciais do cinema dominante. E vamos falar sobre isso, vamos falar, gente, é muito desigual. E não me vem falar que as mulheres não estão interessadas em dirigir, porque eu já ouvi isso de um colega. Porque quem sabe, por que você acha que tem pouca mulher? Ele falou, porque talvez as mulheres estejam interessadas em dirigir. Eu falei, gente, de onde você tirou essa ideia?
Eu fico muito revoltada com essa falta de visão, então a gente tem que falar sobre isso.